Graça e paz, queridos, estamos de volta a mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida. Convidamos você a participar da nossa programação, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like. Assim, você nos ajudará a levar esta mensagem a muitos outros lugares. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Estamos de volta em mais um culto online da Igreja Batista Nova Vida, na cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Louvamos a Deus por você que nos acompanha e convidamos você nesta hora a orar conosco
pedindo que o Espírito Santo nos abençoe neste culto e que a palavra fale ao meu coração, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de cultuar e de exaltar o teu nome. Nós nos colocamos em tuas mãos e te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, venhas ministrar ao nosso coração. Ó Deus, e que este culto seja uma bênção na tua presença, em nome de Jesus. Amém. sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, tremenda é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim. Nesta noite queremos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos e nós iremos orar pelas nossas crianças, iremos orar pelo nosso Brasil, iremos orar pelas nações. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite pela tua palavra que foi lida agora, pela revelação que a mesma nos faz acerca da tua grandeza, acerca do teu poder, acerca, ó Deus, da tua soberania. Louvado seja o teu nome. Queremos, ó Deus, neste instante, colocar diante de ti a vida das nossas crianças e clamamos, ó Deus, para que elas sejam guardadas pelo teu poder, para que elas sejam guardadas, ó Deus, pela tua mão poderosa. Oramos, ó Deus, também pelo nosso Brasil, oramos pelas nações e clamamos, ó Deus, para que o Senhor faça cessar essa pandemia que assola toda a terra. Que o Espírito do Senhor traga para a
tua igreja, Senhor, uma palavra também de esperança, de renovo da sua fé nestes tempos difíceis pelos quais nós estamos atravessando. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, oramos para que a tua cura seja sobre eles, oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, oramos, ó Deus, também pelos socorristas e por todos aqueles que têm servido, ó Deus, no meio desta guerra contra a Covid-19. Oramos, ó Senhor, na certeza e com a convicção de que o Senhor ouve as nossas orações e de que cada oração feita será respondida em nome de Jesus. Amém.
nessa noite queremos ler a palavra de Deus no Salmo de número 23, o mesmo que lemos domingo passado, pois vamos continuar a ministração da palavra neste Salmo. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, pela beleza da mesma, pelas bênçãos que ela ministra às nossas vidas. Quero te louvar, Senhor, por essa mensagem do Salmo 23, que fala desse Deus que cuida, desse Deus que se importa, desse Deus que está sempre atento às nossas necessidades. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. No último domingo, nós estivemos ministrando neste Salmo, falando sobre bênçãos que este Deus tem para nós, bênçãos que são resultantes do cuidado de Deus para conosco. No domingo, nós enfatizamos 4 bênçãos: suprimento, descanso, refrigério e justiça. E hoje nós queremos continuar elencando outras bênçãos que este texto descreve. Olhe bem o que nos diz o versículo 4. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, uma bênção decorrente, resultante do cuidado de Deus, se chama segurança. Que coisa linda é ter segurança. E eu não estou falando aqui de ter guardas, de ter gente armada, de ter gente cercando você para dizer que você está seguro. Estou falando aqui da segurança de natureza espiritual, da segurança que enche a alma, da segurança que enche o seu coração, da segurança que dá a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste agora, a tranquilidade para caminhar, ainda que o caminho seja escuro, para caminhar, ainda que o caminho seja perigoso. O vale da sombra da morte, de acordo com alguns analistas do texto bíblico, descreve um lugar onde havia muitos marginais, onde havia pessoas maldosas, pessoas que assaltavam, pessoas que mutilavam suas vítimas. Mas o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A Covid-19 é uma sombra de morte. O quanto você tem estado seguro? O quanto você tem desfrutado dessa segurança que Deus nos dá? O fato de estarmos seguros não significa dizer que devemos tratar as coisas com desdém ou descaso. Não é disso que nós estamos falando. Mas estamos falando de que mesmo que eu tome todas as cautelas, isso não me traz segurança? Estou dizendo que existe um nível de segurança que somente Deus pode dar àqueles que nele confiam. Então, esta bênção decorrente do cuidado de Deus sobre a sua vida é fundamental para que você possa enfrentar os momentos mais adversos, os momentos mais difíceis.
Uma outra bênção que eu quero enfatizar nesta noite tem a ver com consolo. Uma outra bênção extraordinária tem a ver com consolo. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Este consolo aqui fala de cuidado, daquele cuidado de Deus, daquele afago divino para com a alma humana. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é precioso a gente vivenciar o Salmo 23, como é precioso a gente confiar em Deus, como é precioso a gente poder olhar para este Salmo e ver esta bênção de Deus que se estende. Se tem uma das coisas que Deus tem capacidade para fazer, e fazer isso de uma maneira extraordinária, é a capacidade de consolar. Nós encontramos no Novo Testamento o Senhor Jesus dizendo: não chores. Aquelas pessoas que estavam aflitas, angustiadas, receberam uma palavra de Jesus dizendo: não chores. E Jesus logo em seguida trazia algo, fazia algo com que todo aquele pranto, toda aquela lágrima, toda aquela dor se transformasse em júbilo. E no livro do Apocalipse, há uma promessa de Deus que diz que Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Que coisa linda é saber que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E isto é bênção. É bênção para a sua vida. Como você tem vivenciado? Uma outra bênção que este Salmo nos mostra, está também no versículo 5. Versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha que coisa incrível, Deus preparando uma mesa, um banquete para aquele que nele confia, para aquele que o tem como seu pastor, para aquele que o tem como sendo o Senhor da sua vida. Esse versículo fala de honra. Quando Deus nos honra diante das situações mais adversas, assim como Deus fez com Daniel, assim como Deus fez com Sadraque, com Mesaque, com Abdenego, assim como Deus fez com Moisés, assim como Deus fez com Abraão, assim como Deus fez com Isaac, Deus também faz com você. É esse Deus que se importa com você, esse Deus que ama você, esse Deus que cuida de você. O texto nos fala que este Deus toma a iniciativa de preparar uma mesa, um banquete para você. Talvez você esteja sendo injustiçado, perseguido. Não deixe que a amargura tome conta do seu coração. Não deixe que a revolta manipule as suas emoções a ponto de você perder o equilíbrio. Entregue essa situação a Deus. Confie nele, creia nele, pois Ele tem cuidado de você. Uma outra bênção que nós encontramos decorrente do cuidado de Deus está no versículo 5 também, quando ele diz assim: unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia está falando aqui de uma unção de júbilo, de uma unção de alegria, decorrente da presença de Deus na vida daquele que nele crê, da vida daquele que nele confia. A vida cristã é para ser vivida com júbilo. E não dependemos das circunstâncias, porque quando nós estamos sob o cuidado de Deus, esse Deus vem com a unção do seu Espírito Santo encher a nossa vida, vem com o seu poder, vem com a sua graça e nos ergue, mesmo quando estamos vivendo situações extremamente difíceis. Louvado seja Deus por esta bênção, por esta unção maravilhosa do Espírito Santo. Outra bênção que nós temos aqui, resultante do cuidado de Deus, está no versículo 6, quando ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, a Bíblia está falando aqui de tranquilidade. Uma das bênçãos resultantes na nossa vida,
quando nós deixamos Deus cuidar de nós, quando nós deixamos que Deus seja o pastor da nossa alma, é tranquilidade. Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, a vida é cercada por bondade, a vida é cercada por misericórdia, é uma vida tranquila, é uma vida de paz, é uma vida alegre. E é essa bênção que Deus tem na sua palavra para nós. É esta bênção que Deus tem na sua palavra para nossas vidas. Quantos cristãos, quantos crentes vivendo uma vida de tanta angústia, vivendo uma vida de tanto sofrimento, de tantos problemas. Sabe por quê? Porque ainda não aprenderam a desfrutar do cuidado de Deus, porque ainda não aprenderam a ter Deus como o pastor da sua alma. É bom, essencial, fazer parte de uma igreja local e ter um pastor que possa de alguma forma cuidar de você. Mas não existe na face da terra nenhum pastor, por mais excelente que seja, capaz de cuidar de você do modo como o Supremo Pastor sabe cuidar. Não existe. Porque todos os pastores que nós temos no mundo são humanos. Mas este pastor do Salmo 23 é um pastor divino. A última bênção que eu quero citar aqui no Salmo 23 tem a ver com o versículo 6 ainda, quando ele diz: e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu querido, uma bênção resultante do cuidado de Deus na vida dos seus filhos é esperança. Ele diz: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A vida parece que não tem fim. E aqui, dificilmente alguém estaria pensando já na eternidade, mas na ideia de estar de fato na presença de Deus como ato de culto. Mas nós que conhecemos a palavra, sabemos que para nós existe uma promessa de uma vida eterna, e de fato é para todo sempre, aquele que tenha o Senhor como pastor. Há 2 domingos, ministrando aqui uma palavra, nós falamos sobre Jesus, o pastor sem igual. E agora, no Salmo 23, nós estamos mostrando o que acontece na vida de quem tem este Deus como sendo o pastor da sua alma. Para que você não esqueça, eu quero elencar mais uma vez essas bênçãos: suprimento, descanso, refrigério, segurança, consolo, honra, unção, tranquilidade, esperança. 10 bênçãos extraordinárias que a Bíblia descreve para você. Você tem vivenciado isso? Você tem experimentado isso? Eu quero concluir esta palavra contando uma história. Numa certa cidade, um homem que gostava muito de ler a Bíblia decidiu fazer um concurso para que pessoas pudessem ler o Salmo 23. E foi constituída uma banca de pessoas especialistas em leitura, em interpretação de texto, em entonação, em comunicar emoções através da leitura. E várias pessoas se inscreveram para participar daquele concurso. Ao final do concurso, ficaram 2 pessoas. Uma delas era o radialista mais famoso daquela região, com uma voz imponente, uma capacidade enorme de leitura, uma capacidade enorme de entonação, de interpretação. Aquele radialista fez a leitura do Salmo.
E quando ele fez a leitura do Salmo 23, a plateia, de maneira delirante, aplaude, porque nunca havia visto alguém fazer uma leitura de maneira tão bonita, de maneira tão impactante, como aquele homem que era o radialista. Uma outra pessoa foi ler um texto, um homem mais simples, que não tinha uma voz tão imponente como aquele radialista, que não conhecia técnicas de leitura como aquele radialista, que não conhecia técnicas de interpretação como aquele radialista, mas era alguém que tinha chamado a atenção, já em outras etapas, pela forma como lia. Mas naquela noite, aquele homem sobe à tribuna para fazer a leitura, para recitar, melhor dizendo, o Salmo 23. E quando ele termina de recitar o Salmo 23, a plateia cai em prantos. E as pessoas começam a chorar, e choram profundamente. E alguém que está na plataforma, sem entender realmente o que aconteceu, por que aquela reação, foi à frente, assumiu o microfone e disse: alguém poderia me explicar o que aconteceu aqui? O radialista, que havia lido o texto, que havia recitado também o texto, se levantou e disse: eu sei a resposta para esta pergunta. E todos pararam para ouvir aquele homem. E ele disse: eu fiz uma leitura de uma maneira muito bonita. É tanto aqui que todos aplaudiram de pé a leitura que eu fiz. E a razão pela qual este homem aqui recitou o Salmo e todos choraram, é porque enquanto eu o conheço, o Salmo do bom pastor, este homem conhece o bom pastor do Salmo. Eu quero encerrar esta mensagem na noite de hoje fazendo a seguinte pergunta: você conhece o Salmo do bom pastor ou você conhece o bom pastor do Salmo? Se você conhece o Salmo do bom pastor, você não desfrutará destas bênçãos. Mas se você conhece o bom pastor do Salmo e permite que ele cuide de você, todas essas bênçãos seguirão você. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou.
deixou, quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. A luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar te louvarei, te louvarei. Na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou, quando o bem ou quando o mal, oh não, nunca me deixou, oh o Senhor nunca me deixou, nunca me deixou. Queridos, no culto desta noite, eu quero aproveitar alguns minutos para dar uma palavra de louvor e gratidão a Deus. Mas antes, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que está na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 12. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Li esse texto nessa noite e quero aproveitar essa referência bíblica para dizer que faço minhas as palavras do apóstolo Paulo no que tange ao versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Nessa semana, no último dia 5, eu completei 35 anos de ministério pastoral. E ao longo dessa jornada, muitos foram os desafios, muitas foram as lutas, mas as vitórias, as graças alcançadas, recebidas no exercício do chamado para o ministério são incomparáveis. Eu louvo a Deus por me permitir exercer o ministério pastoral no contexto da igreja local, no contexto da cidade e até do país
e até em outros contextos. Louvo a Deus, porque sei que isso é obra e graça dele. Sem ele, eu jamais teria conseguido coisa alguma, pois em mim não há nenhum mérito que me desse tamanha dignidade que é fazer parte do ministério do corpo de Cristo, que é servir como um pastor. Louvo a Deus pelas vidas das pessoas que Ele colocou ao longo da minha jornada, pelos pastores que Deus colocou na minha vida e que foram essenciais para que eu aprendesse algumas coisas que mudariam a minha vida. Louvo a Deus pelos professores que eu tive no seminário onde estudei. Louvo a Deus pelos muitos pastores que ao longo da vida me corrigiram, me repreenderam, me deram conselhos e me disseram também palavras de estímulo, de apoio e de encorajamento. Louvo a Deus pela minha família, porque ao longo desses 35 anos, os 30 anos eu vivi ao lado da Edinalva no ministério. Antes eu fiquei um período, era solteiro e atuei como pastor também por quase 5 anos. E nesse tempo de caminhada, a minha família também tem sido uma bênção. Louvo a Deus pela vida da Edinalva, louvo a Deus pela vida dos filhos, Everton, Emerson, Eduardo e Débora, que também são bênção do Senhor e que servem ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Louvo a Deus também pela Igreja Batista Nova Vida aqui em Valinhos, que é quem tem me suportado aí nos últimos 27 anos. Eu sei que alguns me deram muito trabalho, mas eu sei que o fato de eu estar aqui não tem a ver com isso, tem a ver com a graça que há no coração dos irmãos, de me amarem, de me suportarem, apesar de todas as minhas exigências, meus defeitos, minhas falhas em algumas áreas da minha caminhada, como é comum a todos nós. Louvo a Deus também pela Convenção Batista Nacional, da qual eu faço parte, da qual já tive a oportunidade de ser o presidente nacional nos últimos anos. Louvo a Deus porque nela também encontrei muitos irmãos e amigos, verdadeiros companheiros de batalha, homens e mulheres de Deus que têm sido grande bênção na minha vida. Agradeço a Deus também porque hoje, nesse dia 11 de outubro, eu também completo mais um ano. Outubro é um mês muito significativo na minha vida. Dia 2 de outubro, eu comecei o ministério pastoral. Um ano antes de ser ordenado, eu comecei a dirigir uma igreja. Dia 5 de outubro, eu fui ordenado. E no dia 11 de outubro, eu celebro mais um ano de vida. E também em outubro, tenho 2 filhos que completam mais um ano de vida, nasceram em outubro. Louvo a Deus, porque outubro é um mês muito marcante na minha vida. E, acima de tudo, louvo a Deus pelo seu amor, pela sua graça e bondade. Obrigado a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pelas orações. Um grande abraço. Traçasse um plano lindo para mim, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim por todo lado.
lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçasse um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Chegamos ao final de mais um culto. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por todos vocês que têm nos acompanhado nesse tempo de pandemia, através dos nossos canais YouTube e Facebook. Que Deus abençoe a todos e uma boa semana na presença de Jesus.